Olá, muita saúde, ótima noite a todos aqui do Japão, ótimo dia para o pessoal do Brasil. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro. Hoje falaremos de um tema muito interessante, que são pontos de acupuntura para estimular a memória, estimular a mente. É um tema muito gostoso porque ele trabalha em saúde de forma integral. Todos nós precisamos estimular os nossos pontos, precisamos estimular a nossa mente para ter bons pensamentos, pensamentos positivos de qualidade, memória, né? E ter cada vez mais qualidade de vida. Sejam muito bem-vindos ao nosso tema de hoje, a nossa live de hoje. Tudo bem? Muito boa noite, Joyce. Seja muito bem-vinda. Rosilda, ótima noite. Tudo bem? Ai, que bom que deu sorte da nossa live de hoje. Seja muito bem-vinda. Agradeço muito a sua presença. De onde você fala, Rosilda? Tudo bem, Edna? Peço que vocês entrem, curtam, compartilhem a live, façam parte dessa experiência, compartilhar saúde de forma integral. Esses pontos de acupuntura eu estudei o ano passado no hospital em Beijing. São pontos neurológicos que estimulam a mente a funcionar muito melhor, mente leve. Então, em vez de deixarmos a mente cheia por estimular a memória, deixamos ela plena, ela leve, com mais informações produtivas e de fácil acesso para nós podermos acessar. Isso é muito bom, porque assim nós podemos utilizar com crianças, nós adultos com essa agenda repleta que nós temos, com idosos, com pessoas que têm Alzheimer, e estimular a memória de forma geral. Então, essa live de hoje é indicada para todos vocês, de todas as idades, e que apliquem e multipliquem esses pontinhos que são tudo de bom. Sejam bem-vindos. Tudo bem, Sônia? Uma ótima noite. Ohayou. Bom dia, ohayou gozaimasu. Tudo bem, Mário? Uma ótima noite, sejam muito bem-vindos. Eu sou Mayra Cordeiro, eu sou mestre em medicina tradicional chinesa. Toda a minha formação foi na China e hoje eu trago essa experiência para vocês, a forma de trabalhar com saúde de forma integral, natural. A linha de acupuntura que eu trabalho é a acupuntura chinesa, e a acupuntura chinesa alinhada à linha neurológica. Então, a neurologia é uma área maravilhosa da nossa ciência humana, que estimula a mente, estimula as emoções, estimula o nosso corpo de uma forma integral. Esses pontos, que são pontos de acupuntura para estimular a memória, são pontos muito especiais que eu aprendi o ano passado. Eu fiquei 2 meses na China, na área de neurologia, para poder aprender pontos que estimulem a mente, deixa a mente mais leve, mais produtiva, estimule a memória, né, que a memória fique muito mais fácil de acessar as informações que nós recebemos e guardamos durante a nossa vida toda, e que no nosso dia a dia as nossas memórias elas sejam melhores organizadas e através desses pontos estimular. Eu tenho muitos pacientes que falam que se sentem cansados, têm perda de memória, às vezes a mente confusa. Tem crianças que às vezes têm aquele branco da escola, os adultos que às vezes muitas informações, uma rotina cansada, também acaba ficando com uma memória mais cansada, com a perda de memória. E adultos, idosos, né, pessoas que têm o Alzheimer ou o envelhecimento natural que causa perda de memória. Então esses pontos eles estimulam a todos que precisam de um estímulo neuronal, estimular a mente, ativar os neurônios, melhorar a nossa saúde mental, e geralmente tem-se a cabeça cheia, né? E transformar essa cabeça cheia de informações em uma cabeça plena de informações, leve e de fácil acesso. Então convido vocês a participarem da live, curtam e compartilhem esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso à saúde de forma integral. Esse ponto são pontos muito fáceis e até entender um pouquinho mais da mente, né? A mente é um lugar onde nós vivemos 24 horas. O corpo pode descansar, mas a mente ela continua em atividade, não é verdade? E ela é uma atividade constante, ela trabalha com diferentes áreas, diferentes informações e diferentes contextos. E é importante organizar a nossa mente para que o nosso corpo e as nossas emoções também se organizem. Falaremos disso no workshop de inteligência emocional aqui em Nagoya.
e planejamento financeiro, que vai ser um workshop muito interessante, que vai trabalhar também a inteligência emocional, como a mente e as emoções trabalham em conjunto. Então, inclusive, convido vocês a essa experiência, vocês que são daqui de Nagoya, que são de fora, se programem para o dia 26 de agosto. Sejam muito bem-vindos ao nosso workshop de inteligência emocional. A nossa mente, ela recebe milhares de informações por segundos, por minutos. Agora, vocês estão assistindo a live, vocês estão me escutando, nós estamos conversando, e provavelmente você já passou por um dia repleto de atividades. Então, nesse momento, agora à noite, Japão, de manhã Brasil, atualmente ela está organizando o que você já viveu, não é verdade? E está recebendo novas informações. E isso acontece o tempo todo. Então, a nossa mente recebe informações, valida algumas informações e arquiva outras informações. Então, a nossa mente a todo momento diversos sinais, sentidos, sensores para tudo que acontece em nossa volta. E com o tempo, a mente ela pode ficar ou cansada, que esse é um termo que a gente usa de uma forma mais corriqueira, né? Mas é quando a gente chama de overuse da mente, então ela fica sobrecarregada, ou ela começa a perder algumas conexões nervosas, que é quando tem a degeneração, quando começa a morrer alguns neurôniozinhos, e quando tem a morte neuronal, acaba se tendo uma falha nesse sistema condutor de informações e acaba se perdendo a memória. Então, eu posso ter um cansaço, que aí a mente ela fica bagunçada, então imagine que você entra numa biblioteca cheia de livros, mas não está muito organizado. Então, às vezes você vai buscar um livro e não encontra. E às vezes essa sensação pode se sentir que é uma perda de memória. Mas, na verdade, é que você não sabe onde essa memória está, mas ela está lá. Então, esses pontos de acupuntura, eles organizam nosso sistema integrado mental, né, as nossas conexões neurais, para que a gente consiga ter acesso a essas informações e saber onde está o livro, a informação que você precisa para utilizar. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é a perda de memória, que é uma fragilidade das conexões nervosas. Então, tem tantos hormônios, tem tantas informações, tanta química no nosso sistema, que o cérebro não está conseguindo acessar a memória. E aí é a perda de memória que os adultos geralmente têm, que é muita informação, tem o estresse, e essas conexões elas ficam limitadas, elas ficam rompidas. Então, eu tenho muitos pacientes que, jovens adultos, entre 25 e 50 anos, que sentem essa perda de memória, que é mais objetiva, né? Que essa ligação ela não chega até o produto final, que é a informação. Então, a pessoa começa a fazer uma atividade, então começa uma ligaçãozinha, uma informação nervosa, né? Começa a construir um pensamento, mas aí falha a comunicação no cérebro, e aí não consegue chegar até a informação final. E isso, para quem tem, é angustiante. Muitos pacientes sentem muito mal de esquecer ou de ter perda de memória, ou às vezes ficam preocupados com as pessoas que têm, seja um filho, seja um amigo, seja um professor, seja o companheiro ou companheira. Então, a perda de memória é algo que assim, acaba acontecendo na vida de muitas pessoas e é angustiante. A partir dos 55 anos para a mulher e a partir dos 65 anos para o homem, começa a se aumentar a perda de memória. Então, esses pontos, eles também são preventivos. Você começa a estimular o teu cérebro a acontecer essa prevenção da prevenção e esse cuidado com a tua mente para estimular ainda mais a sua memória, né? Então é muito gostoso, né, que eu já trabalhei muito assim com pacientes com Alzheimer, pacientes com idosos, e é uma delícia, porque sabe aquela força que a pessoa faz para trazer a informação? Com esses pontos de acupuntura pela medicina tradicional chinesa, a gente estimula a nossa indução nervosa através do meio externo, né, que vai ser através dos pontos, a criar um caminho interno, que é no cérebro, para acessar essa informação e trazer para a consciência. Porque nós temos dois níveis. Nós temos o nível consciente, que é onde nós estamos conversando, né, um nível muito gostoso, onde a gente entende as interações,
e o nível inconsciente, que é o inconsciente ela é uma área maravilhosa da nossa vida, porque o inconsciente é tudo que acontece no nosso cérebro enquanto nós estamos vivendo e sendo armazenado ou correspondido. Então, o inconsciente, ele está a todo momento trazendo informações. E a memória, ela é mais afetada em nível consciente, que é uma área que a gente mais utiliza na nossa mente, do que no inconsciente. Então, a gente estimula o nosso inconsciente a conversar com o nosso consciente para a gente conseguir se expressar. Então, esses pontos de acupuntura, eles estimulam as memórias que nós temos externas, junto com o nosso inconsciente, nosso consciente e a nossa expressão externa. Olha a complexidade e que bonito que é trabalhar esses pontos. Então, serão 6 pontos, Liu, Liu em chinês, né? Então são 6 principais pontos indicados para estimular a memória, estimular a mente. Quando nós estimulamos a mente, o que esses pontos vão fazer? Eles vão aumentar o nível de estímulo nervoso mental, então a sua mente vai trabalhar de uma forma mais produtiva. Segundo, a mente vai trabalhar de uma forma mais positiva, porque eu estou gerando estímulo positivo. Então, sabe aquele pensamento negativo, cansado e até mesmo redundante que a mente fica tendo? Com o estímulo desse ponto, a mente trabalha de forma positiva. Então, ela vai começar a trabalhar com mais pontos positivos, pensamentos mais leves, e vai ficar muito mais fácil de você adquirir uma informação. Então, vai ficar fácil de você pegar na sua biblioteca da mente o que você precisa para você viver, o que você precisa para realizar. São pontos preventivos para perda de memória, então você pode aplicar a tua vida toda que vai estimular, né? Vai estimular a tua mente, vai estimular seus pensamentos, vai estimular as suas ligações neuronais, e isso vai deixar seu cérebro muito mais feliz, muito mais rico, muito mais saudável, com muito mais reações positivas, e também vai gerar emoções positivas. A perda de memória, ela gera uma insegurança muito grande. Então, conforme eu vou me sentindo mais seguro nos meus pensamentos, vou criando pensamentos mais concretos, eu consigo me sentir melhor. Não é verdade? Não sei se vocês já viram crianças, adultos ou idosos que têm a perda de memória e ela não se sente insegura. Então, quando a gente trabalha esses pontos, desenvolve também segurança mental e segurança no comportamento, porque tudo aquilo que a gente pensa se torna um comportamento. Então, esses pontos para memória, eles são bons para todas essas funções e podem ser utilizadas por crianças, adultos, idosos, em todas as gerações. Você pode aplicar uma vez por semana, ou até mais, dependendo do nível de esquecimento, e você pode aplicar para a tua vida toda, que sempre vai ser positivo. Em relação a pessoas que têm o esquecimento por estresse, então, a pessoa às vezes está muito sobrecarregada, a mente está super em estresse, ou seja, tem dificuldade de assimilar informações, e esses pontos, eles geram como se fosse um estímulo, um choquinho, né, internamente, e esse choquinho na mente, ele vai dispersar esse excesso de informações, deixando a mente, apesar de um estímulo positivo de uma memória, de recordação, ela vai tirar o excesso de informações. Então, quando a pessoa sente que está com a mente muito pesada, muito sobrecarregada, com muito pensamento e com esquecimento e com insônia, aplicando esses pontos também alivia bastante o estresse e a perda de memória por esse motivo, tá bom? Vocês já fizeram uma acupuntura para perda de memória? Já trabalharam alguns pontos? Como que é a experiência de vocês em relação à medicina chinesa, em relação à memória? Nós temos algumas fitoterapias, né, que são muito conhecidas, o ginseng, que trabalha bastante o despertar da mente. Nós temos também aromaterapia, né, que trabalha bastante o cedro, que desperta a mente, estimula a parte neuronal. Nós temos o moxabustão, que também ele estimula as nossas vias sensoriais e estimula também a nossa mente. Esses pontos de acupuntura, eles ativam a memória e liberam a memória de dor.
Então, tem pessoas que sentem dores durante muito tempo e quando nós estimulamos esse ponto, libera a memória de dor, então a pessoa não tem mais aquela memória dolorosa, né? Aquele trauma na mente. Então, esses pontos de acupuntura são muito úteis, tá bem? Uma ótima noite a todos vocês. Boa noite, Walter. Boa noite a todos que estão chegando agora. Peço que participem, né? A nossa live de hoje são pontos de acupuntura para estimular a memória. São pontos que estimulam a mente. Eu sou Mayra Cordeiro, sou terapeuta, mestre em medicina tradicional chinesa. Fico à disposição no que eu puder ajudar vocês. Então, nós vamos falar sobre esses pontos. O primeiro ponto, na verdade, eles são dois pontos que nós vamos utilizar. Eles trabalham a nossa memória visual. Olha que interessante. Então, quando eu vejo algo, meu olho capta essa informação e ela faz uma memória visual. A memória, na verdade, ela é composta de alguns fatores. O primeiro é o visual, ou sensorial, né? O visual, auditivo, olfativo, degustativo ou tátil. Então, eu preciso ter uma experiência sensorial, uma experiência emocional e uma experiência impacto, uma informação construída. O que significa aquela situação? Então, quando eu tenho esses três processos acontecendo, eu formo uma memória. Então, vamos lá. Quando eu vejo algo positivo, eu gero uma emoção positiva, gera um contexto, uma memória e vai para dentro do meu cérebro. Formei a minha primeira memória. Eu escutei alguém dizendo algo ou um barulho, né? Ou, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com sons de tigela tibetana, gosto dos sons da natureza. Então, eu escuto sons, né? As vozes, né? Tem voz que é mais agradável, é mais calma, tem voz que é mais aguda, mais firme. E aí eu crio uma emoção, se eu gosto ou não. E aí a minha mente cria uma imagem. Ah, então isso é positivo ou negativo, gostei ou não, forma essa imagem e retoma em uma memória. A olfativa, então eu sinto um cheirinho gostoso, opa, cheiro de fogo, tenho uma sensação, é perigoso, é tranquilo. Forma uma informação e vai para minha mente. Então eu preciso desse contexto. Então, agora que eu sei que eu tenho que estimular a minha zona sensorial para estimular a memória, eu consigo liberar esse processo, não é verdade? E o primeiro que a gente vai liberar são os pontos oculares. Então, os pontos visuais. Eu preciso liberar esses pontos visuais para liberar memórias visuais. Então, por exemplo, o que eu vi, o que eu vivi, o que eu senti através do prisma sensorial visual. Então, esse será o nosso primeiro ponto, que é dividido em dois pontos, tá bem? Convido você a se sentar, né? Convido você a se sentar com o corpo bem relaxado, colunas bem aportadas, né, bem relaxadas, os braços soltos, os braços vão ser a nossa ferramenta, né? Eu geralmente utilizo agulhas, mas no nosso caso aqui, nós vamos trabalhar os pontos para relaxamento. Então, vamos precisar desses dois dedos. Você coloca um aqui na beirinha da sobrancelha e outro aqui no taian, né? Que é um pontinho da acupuntura, que é onde fica a nossa têmpora. E pressiona. Quando você pressionar, você tem que sentir nesse ponto, ele é um ponto sensorial. Então aqui você tem que sentir como se fosse um choquinho. Então mexe, 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 achou um choquinho, vem aqui e pressiona. Você tem que sentir um estímulo neuronal. E você vai estimular, você vai fazer dos dois lados, tá bem? Estimula, estimula, estimula. Durante 10 segundos e relaxa. Olha que interessante, parece que tira um véu dos olhos. É muito gostoso esse ponto. Então imagina para quem tem catarata, para quem às vezes fica preocupado que se viu ou não viu alguma coisa, né? Então ele faz uma ativação sensorial de memória que maravilhosa. Como que foi? Sentiram esse pontinho? Tem que sentir. Tá bem? Você coloca aqui bem na sobrancelha. Pressiona até ter uma sensaçãozinha que você, como se estivesse beliscando, sentiu?
Agora vem aqui para a têmpora. Pressiona, 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 pressiona e relaxa. Ele aumenta o estímulo neuronal, ele estimula as informações que estão dentro do nosso cérebro, ativando a nossa memória visual. Ela aumenta a lubrificação dos olhos e relaxa a musculatura visual. Quantos estímulos com apenas esses 2 pontos? Como que foi essa experiência? E assim, dessa forma, principalmente com criança, né, que olha, assiste muitas aulas, não é? E aí cria aquela informação visual e a formação auditiva e a motora, que é a da escrita. Então a criança ela tem vários estímulos, e nós também, logicamente, para o aprendizado e para formar a memória. Então quando você faz esse estímulo, você estimula a parte neuronal e esses 2 grandes pontos que estimulam muito o cérebro. Eles ativam em torno de uns, talvez, até mais de 3.000 informações nervosas. Só para você ter ideia da dimensão. Nós temos em torno de 10.000 informações, ligações nervosas no nosso cérebro, que são ativadas. E nessas 10.000 que são conhecidas, né, ainda temos milhares e milhares e milhares de 10 milhões de neurônios no total. Então, você começou a ativar em torno de 3.000 neurônios através desse estímulo, desses 10 milhões que estão já catalogados. Então, olha só, é um número muito grande se você, né, for ter ideia disso. É um número muito bom de ativação, né? Então, 3.000 neurônios você consegue ativar quando você faz esse estímulo, tá bom? E aí você trabalha o estímulo visual, a memória visual ativa, né, para estimular o funcionamento cerebral. O segundo ponto é um ponto da área olfativa. Então, a memória olfativa, que é a memória do cheiro gostoso, que é a memória do cheiro de perigo, que é a memória das coisas que nós utilizamos, inclusive na aromaterapia, né? Que aqui tem milhares de neurônios também. Então, nós vamos estimular essa área e vai trabalhar no nosso sistema límbico, que trabalha as emoções e as sensações, e na forma da memória olfativa, tá bom? Que é do cheirinho. O cheiro que está alguma coisa boa, eu sinto o cheiro que não está tão bom assim. Então, nós vamos começar com esses pontinhos, tá bom? Tudo bem, Neuza? Seja muito bem-vinda. Convido você a participar, fazer os pontos, numa postura bem confortável, tá bem? E depois me conta como que foi a sua experiência. Tudo bem? Tudo bem, Francisco? Uma ótima noite para você. Seja muito bem-vindo à nossa live. Hoje estamos falando de pontos, 6 pontos para estimular a memória através da medicina tradicional chinesa, onde nós trabalhamos os 5 principais sentidos que criam emoções e uma memória. E essas memórias, elas podem ser de fácil acesso, de difícil acesso ou perdendo os acessos durante a nossa vida. E através desses pontos que nós podemos sempre estimulá-los, nós conseguimos estimular a memória e ter mais fácil acesso a essas informações. Então, eu espero que vocês aproveitem, compartilhem, né, e multipliquem esses pontinhos. Então, o primeiro ponto foi de ativação visual, então, estimulando aqui a ponta da sobrancelha e as têmporas. Você tem que sentir, então você aperta o indicador, pressiona, sentiu um incômodozinho, pressiona a têmpora. No começo é um incômodo, porque é um estímulo neuronal, tá? Depois vai relaxando e você vendo que delícia que fica. Aí você pressiona e você vê como que vai relaxando. Parece que tira um véu do olho, tira um peso, sabe aquele peso ocular daquele dia todo trabalhando às vezes com peças pequenas, trabalhando no computador. Abre e organiza a mente de uma forma maravilhosa. Tem um livro da neurologia que são 10 milhões de neurônios, que são os neurônios que já foram catalogados no nosso sistema nervoso central. Nesses pontos, nós ativamos mais de 3.000 neurônios, ou seja, um número muito grande, em apenas 2 pontos, ok? Agora nós vamos trabalhar as informações olfativas. O olfato, ele trabalha com cheiros, um cheirinho gostoso de memória,
A aromaterapia, que eu sou apaixonada, e a gente já fez muitas lives, falamos muito delas. Ou cheiros negativos, de perigo, fogo, por exemplo. Então, nós vamos trabalhar na memória olfativa, tá bom? Então, você pressiona na bordinha do seu nariz, acho que assim fica mais fácil. Você coloca os seus indicadores aqui na pontinha do nariz. Vai ter o ossinho aqui em cima da boca. Pressiona para baixo. Pressiona, 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 pressiona. E solta. Para quem tem rinite, inclusive, é muito bom. Então, quando você fizer esse aperto, você vai vendo que vai pressionar, 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 como se você quase ficasse com falta de ar. E a hora que você solta, parece que aumenta. Por quê? Porque você não está estimulando o teu nariz. Você está gerando uma pressão nervosa. Então, você vai pressionar, vai gerar uma pressãozinha lá no seu cérebro, e quando você relaxar, vai aumentar a circulação e a informação nervosa. Então, pressiona um pontinho bem aqui na asinha do nariz. Você vai sentir a arcada dentária superior. Pressiona, 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 pressiona. Sentiu a pressão nasal? Relaxa. É muito gostoso. Gostoso, Eli. É muito gostoso. A Aurília começou a sentir o choque, não é maravilhoso? E a acupuntura tem que sentir o ponto de acupuntura, tem que sentir a reação, porque é real e você tem que sentir o benefício dela na hora. E é muito interessante, né? Eu gosto muito desse ponto sensorial. Aqui no Japão, por exemplo, nós não sentimos muitos os cheiros, né? Aqui é muito basal, é muito sem cheiro. Então, as nossas memórias olfativas aqui, elas precisam ser estimuladas, porque é gostoso para o brasileiro, né? Nós temos a questão de cheiro muito presente na nossa rotina no Brasil. Então, convido vocês a sempre deixar um cheirinho em casa, que lembre algo que você goste, um cheiro referência no seu carro, ou uma roupinha com seu cheiro, um perfume, porque é extremamente importante para nós o estímulo sensorial, né? E esse estímulo olfativo, ele traz muito acolhimento, bem-estar. Então, por exemplo, se você trabalha o dia todo num lugar que tem um cheiro ou que tem muito resíduo, isso que vai acontecer no final do dia não é só o nariz que vai estar entupido. A memória olfativa, que é do cheiro bom das coisas, né? Tive esse cheirinho gostoso, ela vai ficando desapercebida. Então, às vezes você começa a ter estresse, começa a esquecer algumas coisas, ou começa a ficar incomodado com as coisas pequenas, e você não entende o porquê. Então, às vezes, o bloqueio de uma sensação é extremamente incômodo para o bloqueio de uma emoção. E quando você libera essa memória, parece que relaxa, muda totalmente a sensação. É muito interessante isso no nosso corpo. Então, convido você, vamos fazer mais uma vez? Pressiona, pressiona, pressiona. Relaxa. Gostoso? Como que foi? Então, tá bem. E agora nós vamos trabalhar um ponto que ele é muito bom, porque ele trabalha com a fala, ele trabalha com a memória degustativa do comer. E é interessante que um dos passos do Alzheimer é que a pessoa ela esquece o sabor das coisas. Porque cada parte da nossa boca significa uma área de sabor. Então, se eu perco às vezes o sabor da vida, eu acabo achando as coisas meio sem graça, meio sonsa. A medicina tradicional chinesa trabalha muito a inteligência emocional e a psicossomática. Então, eu sempre penso na minha sensação, na minha emoção e o que acontece com ela. Então, quando eu quero estimular os sabores, eu preciso estimular as áreas sensoriais delas. E isso traz uma memória. Sabe aquela comidinha gostosa? Sabe aquele sabor de coisa boa? Ou aquele sabor amargo? Então, essa memória, ela é muito importante. A criança, quando ela está se desenvolvendo, ela tem o quê? Um desenvolvimento dos sabores. Vocês não vão aplicando a comidinha para a criança entender a textura, porque ela vai formando memória da textura, do sabor, do que é, e isso vai enriquecendo o paladar, enriquece a memória degustativa. Então, quando nós estimulamos o degustar, nós estimulamos uma área muito importante do nosso cérebro.
né? E aí nós nos recordamos de situações, de sabores e também de uma área extremamente importante, que é a da fala. Porque para a gente falar, nós temos várias áreas no nosso cérebro. Nós temos a parte da fala, da compreensão, da língua. E aí dentro da boca nós ainda temos os sabores. Então assim, a nossa boca ela é extremamente inervada e ela tem muita informação rica. Então quando nós estimulamos esse ponto, nós estimulamos o ponto da fala, o ponto da degustação, da nossa memória oral, né, que é toda a nossa experiência de vida. Então, é esse pontinho aqui, é um pontinho forte, inclusive na medicina chinesa, quando nós precisamos, por exemplo, em caso de desmaios, poder despertar uma pessoa, e eu já tive paciente que chegou desmaiado em hospital, ou que desmaiou e o familiar levou ela na clínica para mim, é um ponto que a gente pega e ainda, né, eu ainda pago aqui por dentro, aperta e o estímulo neuronal que ele faz, mental que ele faz, ativa ele na hora, ele lembra na hora quem ele é. Então é um ponto riquíssimo, tá bom? Ele é bem aqui, entre os lábios, e você aperta, é como se fosse aqui no freio da boca, né, aqui. Então você pressiona. E você tem que pressionar até sentir um pouquinho de tontura. Faz comigo. Amorteceu, relaxou. Ele relaxa todo o corpo e ele ativamente. E ele ativamente de uma forma muito positiva, que ele deixa o corpo relaxado. Vamos mais uma vez? Que pressiona. Sentiu? Como se fosse um relaxamento. Parece uma tontura, mas é um relaxamento, tá? Estimula, 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 estimula. Soltou. Ele é um dos pontos melhores para a gente trabalhar a ativação mental. Chegou num dia cansado, chegou um dia que você não consegue nem lembrar do teu nome, aquele dia que tá tudo de perna pro ar, você não sabe nem por onde começar, nem por onde terminar. Se você tem queda de pressão, se a pessoa está tendo uma crise, por exemplo, né? Eu tenho pacientes que às vezes têm crise dentro do Alzheimer ou dentro da demência, que a pessoa ela não consegue se lembrar e ela fica nervosa, não sabe o que está acontecendo, não sabe como é que vai fazer. Chega, começa a massagear a boca da pessoa. Ela vai relaxando, a mente vai acalmando, ela vai lembrando e vai relaxando. É muito bom esse ponto. O que vocês acharam dele? Pressiona, 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 pressiona. Relaxa. Esses pontos vocês podem fazer, repetirem 3 vezes e pressionarem a cada 5 a 10 segundos cada um deles, tá bom? Tudo bem, Marico? Seja muito bem-vinda. Pressiona, 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 pressiona. Relaxa. Pressiona, 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 pressiona. Relaxa. O que vocês acharam desse ponto? Tudo bem, Júnior? Uma ótima noite. Muito obrigada sempre pelo espaço aqui do Portal Mie, pelo convite. Você é uma pessoa que eu admiro muito e sempre me sinto muito bem recebida no seu espaço, então agradeço muito, tanto você quanto toda a equipe do Portal Mie, por todo esse suporte, por toda essa atenção. E eu realmente admiro muito vocês. Muito obrigada por fazer parte da minha história e de muitas pessoas aqui do Japão. Arigato! Tudo bem? Tudo bom, Érica? Que ótimo. Sentiram? Então, tá bem. Esse outro ponto é da memória auditiva. O ouvir. Tem gente que tem um livro, na verdade, que é muito bom. Quem conhece pessoas que perderam a audição ou que conhece alguém que tenha passado por um processo traumático de diminuir a audição, que é a perda de uma memória auditiva, um ruído, que o ouvido começa a produzir um ruído auditivo, tem um livro que chama Memórias Musicais. É um livro lindo, 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 que a menina ela perde a informação externa de som, mas internamente ela cria muitas músicas bonitas. Então é muito interessante conhecer essa memória auditiva. Então a nossa memória auditiva ela é uma memória riquíssima e a maioria das pessoas tem
a perda da memória auditiva. É a pessoa que começa com a surdez, é a pessoa que começa com ruído, é a pessoa que começa a ouvir e não entender porque não consegue ligar essas duas informações no cérebro. Então, essa memória auditiva, ela é riquíssima para se estimular, né? Ela é riquíssima para se viver. Então, eu até aqui estou com fone, eu vou ter que tirar. Tudo bem? Que ótimo! Olha, Maria, espero que você seja muito bem recebida, que você goste da nossa live, né? E que venha muitas, muitas mais vezes, né? Que venha sempre. Então, a memória auditiva é a memória do ouvir e do escutar. Então, eu posso escutar um som e eu preciso compreender na minha mente. E tem pessoas que às vezes perdem um pouquinho dessa conexão e elas ouvem, mas não entendem o que está acontecendo. E esse pontinho ele ajuda bastante nisso. Então, pessoas que estão tendo processo de surdez, que tem esse processo de incompreensão, para algumas síndromes também é muito importante. Por exemplo, a síndrome de Down trabalha-se muito, muito, muito esses pontos. Eu gosto bastante de trabalhar com eles. Criança em desenvolvimento escolar, às vezes, eu inclusive trabalhei com uma fonoaudióloga que eu adorei o nosso trabalho em conjunto, que ela trabalhava a questão da compreensão, da construção dessa área neuronal, e eu trabalhava com estímulo de acupuntura para ativar essas áreas. O nosso resultado junto foi muito bom. Então, a parte auditiva, nosso canal auditivo, né, a nossa orelha, e temos o canal labiríntico. Então, nós vamos pressionar aqui em cima, pressiona para dentro. Abre aqui a boca, pressiona, 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 pressiona. Que ótimo. E você pressiona, 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 relaxa. Pressiona, 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 relaxa. Então aqui, abre a boca. Pressiona aqui. Pressiona, 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 relaxa. Pressiona, 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 relaxa. Pressiona, 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 relaxa. Não dá uma sensação gostosa de leveza? Parece que a mente, olha só, nós fomos trabalhando os 4 sentidos e como já muda a sensação e a interpretação do nosso corpo. Já não muda? Não traz uma sensação, uma experiência diferente? Uma memória diferente? A gente está trabalhando com memórias e a gente está estimulando o nosso cérebro. Imagina o quanto de neurônios que a gente já não ativou, não chamamos e despertamos para funcionar, para ativar cada vez mais a nossa mente. Esse ponto, ele ativa em torno de uns 6, 7 mil neurônios. Porque a memória auditiva é uma das memórias mais complexas que nós temos. Então, se vocês olharem, inclusive tem um corte, né, neurológico que mostra que a nossa parte facial é quase 1/3 do nosso cérebro. É muita coisa, né? Então, imagine você estimulando esses pontos, quanta informação você já não começou a trazer. E eu quero ver amanhã, depois vocês me mandem uma mensagem se vocês sonharam. Porque se nós estamos estimulando a mente, trabalhando memórias, provavelmente amanhã os pensamentos estarão diferentes, estarão com novos pensamentos, estarão com novas informações que estavam lá guardadas, e aí você ativando, né? Ativou, trouxe novamente e despertou para o teu presente. E muitas pessoas que trabalham esse ponto, quando eu faço atendimento online, em alguns casos eu realizo esses pontos, a pessoa fala que tem sonhos muito diferentes. Então, por favor, me contem amanhã, tá bom? Estava com dor, passou. Que ótimo, Arila. Onde que você estava com dor? Você estava com dor de cabeça ou em algum desses pontos? Fico super contente. Então, nós trabalhamos já 4 pontos. Vou repassar com vocês. O primeiro, do visual, né?
entre a sobrancelha e as têmporas. Primeiro ponto, pressionou, sentiu essa sensaçãozinha elétrica, relaxou. O segundo ponto é a da parte nasal, olfativa, do cheirinho. Pressiona, 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 relaxa. Pressiona, 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 relaxa. Ponto da boca, estímulo da boca. Pressiona, 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 relaxa. Esse daqui é o ponto mais forte que nós trabalhamos até agora, tá bem? Realmente, quando você pressiona, como eu falei, em casos até de desmaio nós utilizamos. Pressiona, dá um relaxamento, mas também uma ativação sensorial bem completa. Ativa, 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 relaxa. Ativa, 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 relaxa. Memória auditiva, né? Que é a questão do ouvir, do escutar, da perda da audição. Então, nós ativamos ela, ativamos a memória da auditiva. Então, vou tirar aqui novamente o fone, aqui para vocês. Abre a boca. Coloca a mão bem aqui atrás. Docinho. Pressiona, 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 pressiona. Aqui nós pegamos o ramo do nervo facial. Então, toda a face, ela amortece. É muito bom esse ponto também, relaxa bastante. Então, ela faz uma ativação neuronal interna e relaxamento externo. É um ótimo botox também. Pressiona, 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 relaxa. Esse ponto, ele também é uma paz na alma. Então, quando você chegar cansado, que você tiver um dia muito sobrecarregado, para aliviar a mente, faz esse pontinho que ele relaxa. Se você sentir que está com zumbido no ouvido, faz esse pontinho e relaxa. E você vai ver que amanhã os pensamentos vão vir muita coisa diferente. Hoje à noite vocês já vão ter uma noite diferente, um sono diferente. Pressionou, relaxou, tá bom? Então aqui nós já trabalhamos 4 sentidos. O nosso quinto sentido é o tátil, mão e pés, né? Os nossos sentidos táteis é onde nós conhecemos o mundo. Então, na palma da nossa mão tem milhares, mas milhares, milhares. Se a gente estava em 1000 aqui, nós estamos em milhões aqui nas mãos. Então, quando nós ativamos mão e pés, nós ativamos em torno de 2 a 3 milhões de neurônios, né, em cada estímulo. Por isso que muitas terapias nós utilizamos a parte sensorial mão e pé, porque ele estimula todo o nosso corpo, todo o nosso organismo. Como é a parte distal, se eu prender meu dedinho, para onde vai essa informação? Vem nervinho, 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 até o meu cérebro. Então, a parte distal é muito rica em parte sensorial, né? Por isso, se eu vou ver se alguma coisa está quente ou fria, o que eu faço? Boto a mão para ver. Não é verdade? Por quê? Porque é uma parte de proteção do nosso organismo, é uma informação, uma memória sensorial. Então, vamos lá. Esses pontos, eles também são muito gostosos, né? Você vai colocar essa mão aberta aqui, são 3 pontinhos, certo? E o dedão na palma. Então, você vai fazer a pressão da palma para dentro e vai fazer esses 3 para baixo. Esse daqui, para quem tem aquela perda de memória recente, por exemplo, se você começa a falar e esquece, se você vai pegar alguma coisa e esquece, se você está com esses esquecimentos durante a rotina, isso daqui é muito bom. Então, por exemplo, você começou a fazer alguma coisa, esqueceu do que ia fazer? Faz esses pontos. Coloca o dedão na palma, coloca esses 3 aqui, pressiona, pressiona, pressiona. A mente se organiza novamente, busca a informação que você precisa. Relaxa. E aí você troca as mãos. Dedão na palma. Esses 3 dedos. E pressiona, 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 pressiona. Relaxa. Pressiona, 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 pressiona. Relaxa. Isso daqui para nós adultos, ele é ótimo, 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 ótimo. Por exemplo, se você fez um curso, ou você lê um livro, ou você tem uma informação assim extremamente necessária, você fala, nossa, eu adorei essa informação, eu não posso esquecer por nada. Faz esse ponto.
esse ponto ele não deixa você esquecer das coisas, ele forma uma memória muito boa. Por exemplo, uma matéria que você goste, por exemplo, no nosso curso de acupuntura, muitas das vezes a gente estava apertando as mãos, assim. Ou, por exemplo, a gente escuta algo que é importantíssimo, aí a gente vai pressionando os pontos e mantendo e guardando essa informação. Falou, opa, vamos guardar essa informação, meu corpo, eu estou escutando, né, estou prestando a minha atenção, mas eu também estou guardando essa informação num lugar sagrado, num lugar de ouro. Você pressiona e você guarda essa informação e você tem mais fácil acesso, né? Então, isso daqui ele é ótimo. Por exemplo, para estudantes, o ano passado, quando eu fui para o Brasil, eu fui na época do Enem. E eu fiz um grupo, né, muito legal que a gente... eu sempre atendi os pais, mas os pais levaram as crianças numa palestra que eu dei. E no final a gente fez essa atividade, né? Aí um dos pais depois me falou, nossa, vai ser bom, porque meu filho vai poder fazer no Enem, amanhã ele tá tendo Enem. Eu falei, não, vai ser ótimo, né? Então, olha que ótimo, né? Eu falo que sempre é sincronicidade, né, Marico? Então, aproveita bastante esses pontos, estimula a tua mente e busca essas informações que são tão ricas para você. Então, até agora nós somos em 5 pontinhos, tá bom? O nosso 6º ponto, ele vai trabalhar aqui abaixo dos olhos, tá? Então, aqui tem os olhos, entre os olhos bem no meio, você pressiona. Pressiona, 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 relaxa. Pressiona, 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 relaxa. Pressiona, 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 relaxa. Esse ponto, ele serve para aquelas memórias do passado. Então, esse ponto, ele trabalha muito aquelas coisas que aconteceram. Então, eu tenho muito paciente que às vezes refere que não lembra de algumas situações do passado. E aí nós trabalhamos esses 6 pontos de liberação e eu passo para fazer em casa esse daqui. Porque esse ponto ele significa muito memórias antigas. Então eu pressiono esse ponto e aí a memória vai vindo. Então até é muito interessante, né? Porque conforme nós vamos estimulando os pontos, a gente não precisa entrar... às vezes eu acho interessante, né? Por exemplo, a hipnose, né? Que você precisa ir até até a memória do lugar. Aqui não, aqui nós pressionamos e trazemos a memória para nós. Então, eu estimulo, estimulo, estimulo e a informação ela vai vindo. Então, quando eu estimulo os meus pontos mentais, eu abro essas portas para a informação, para a memória vir. E aí ela se expressa por ela mesma. E aí a psicossomática vai liberando todos esses pontinhos dentro da medicina tradicional chinesa, né? Então, pressiona, 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 libera. Pressiona, 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 libera, tá bom? Isso daí também, quando a pessoa tem pensamentos assim muito repetitivos, então, por exemplo, vários pensamentos sempre em relação à mesma situação, se ela fizer esse pontinho aqui, também libera, tá bom? Então, e quando eu sinto dor ao tocar a minha cabeça, será que isso é grave? Eu falo que nem tudo é normal, mas tem coisas que acontecem, não deveriam acontecer. Por exemplo, dor de cabeça quando a cabeça toda dói, significa um excesso de estresse muito grande, que causa essa dor muito acentuada. Então, quando isso acontecer, agora você pode utilizar esses pontos, porque esses 6 pontos, eles vão harmonizar, vão equilibrar o seu sistema nervoso e vão gerar um relaxamento da tua mente e estimular a tua boa memória. E quando nós estimulamos as boas memórias, nós trazemos os bons pensamentos, as boas informações. Então isso acaba sendo muito positivo para você. Então, quando você começar a sentir dor de cabeça, esquecimento, quando você sentir que a tua cabeça está com os pensamentos mais bagunçados, né, que está com excesso de pensamentos, faz esses pontos, porque assim os pensamentos se organizam, assim a mente relaxa e recomeça, se reorganiza para reativar. E aí estimula a memória. Os adultos, né, nós na vida adulta, dos 25 aos 50 anos, nós temos muitas informações e temos essas volubilidades, né? Então nós vamos tendo variações do nosso sistema funcional.
e vai desses estímulos para ir equilibrando e organizando a nossa mente. Assim nós mantemos uma qualidade a curto, a médio e a longo prazo. Não é verdade? Porque assim, é muito gostoso ter uma qualidade mental. É muito gostoso ter a mente leve, né? Nós temos até um grupo de meditação aqui em Nagoya. Quem quiser pode vir, pode se inscrever, que é o Mindfulness Experience. A gente faz o corpo e a mente leve para trabalhar os pensamentos. Então é importante manter uma qualidade mental. A mente e as emoções é a nossa história, é tudo que a gente leva para a vida toda. E quando a gente sente a perda da memória, é perder algo importante, um significado, uma experiência nossa. E quanto mais nós estimulamos esses pontos, mais gostoso fica a nossa mente, mais fácil fica de acessar essas informações e mais produtivo. E eu começo a ter mais insights, então eu consigo ligar mais rápido e mais facilmente uma situação na outra. E eu crio essa informação nova. E aí eu tenho possibilidades de novas informações, eu tenho possibilidades de novas receitas e novas sensações e percepções, né? Então, comece agora a fazer essa ativação mental, a trabalhar esses pontos para a memória, e você vai ver como que tua mente vai ficar mais rápida, mais leve, mais tranquila. Como que pode ser mais rápida, mais leve e mais tranquila? Fácil acesso às informações necessárias e menos sobrecarga de informação. Mente leve, mente plena, né? E aí você fica com mais facilidade de absorver, de transformar e de multiplicar essas informações positivas. Então vamos lá, pontos de acupuntura para estimular a memória. Nós temos algumas questões de memória, que é sobre o esquecimento, perda de algumas ligações nervosas ou do estresse. Às vezes é um problema interno, yin ou yang, que é externo. E aí começa a se ter essas perdas de memórias, que podem ser recentes ou a longo prazo, que pode se tornar uma doença, uma degeneração. Nós temos das crianças uma faixa etária onde elas estão se desenvolvendo, então nós podemos estimular a memória para absorver mais informações de uma forma mais leve, de uma forma mais dinâmica e produtiva. Nós adultos, a partir dos 25 aos 50 anos, temos uma função mental muito diferenciada, inclusive tem esse temperinho do estresse da nossa rotina que acaba sobrecarregando o nosso sistema. Então esses pontos eles auxiliam a equilibrar a nossa mente, a relaxar os nossos pensamentos e a fazer esse filtro muito grande, né, dos pensamentos positivos e negativos e buscar uma melhor qualidade de pensamentos, estimular a nossa memória de uma forma funcional, né? E a partir dos 50 anos até os 70, 80 anos que a gente começa a ter a perda de memória natural do ser humano, ou quando tem alguma patologia tipo Alzheimer que tem um processo mais acentuado. Então nós podemos utilizar esses pontos para todas essas situações. Pode ser feito cada 2 vezes por semana, é um tempo muito bom para se utilizar esses pontos. E esses pontos eles ativam as nossas memórias sensoriais. E os nossos sentidos é o que forma a nossa memória. Então, se eu vou formar uma memória, eu tenho um sentido, eu vejo, eu cheiro, eu sinto, eu escuto, eu toco. Tenho uma sensação se é boa, que devo fazer mais, ou se é ruim, que eu não devo fazer. Isso se torna uma memória na minha mente e no meu corpo. E quando eu vou trabalhando essas memórias sensoriais, eu trabalho mais de milhões de informações nervosas e ligações neuronais na minha mente e nas minhas emoções. Então eu vou repassar com vocês, eu vou passar para vocês essas informações. Então o nosso primeiro ponto é o ponto visual, onde eu vou liberar o meu canal visual e as minhas informações do que eu vejo, do que eu olho, do que eu observo, do que eu compreendo, vão começar a ser liberadas. O primeiro ponto, você coloca o dedo aqui na sobrancelha, e o segundo ponto, você pressiona aqui na têmpora, que é mais lateral. O Taiyan é um ponto forte na medicina chinesa. E aí eu pressiono bilateralmente. Quando eu pressiono, eu tenho que sentir um choquinho, uma pressão, tanto aqui no meio quanto nas laterais,
que é a ativação do ponto. Todo ponto de acupuntura, ele tem que ser sentido. Pressionou, 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 relaxou. 10 segundos, 3 vezes, tá bem? Então, pressionou, pressionou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Liberou. Parece que retira um peso, ativa essa memória, você começa a ver com mais leveza, com mais claridade, aumenta a circulação visual, né, ocular, e também ativa a tua área do cérebro, ok? O segundo é a memória olfativa. Então, pressione esses 2 pontinhos ao lado do nariz. Coloque os seus 2 dedos, aqui tem a parte superior do maxilar, então pressiona, 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 pressiona. Sentir um pouquinho de sensibilidade, de dormência, relaxa. Aumenta a respiração, aumenta a parte olfativa, o ar, a sensação. Como eu falei, aqui a gente não pressiona o nariz, mas sim a parte nervosa e circulatória. Então, quando você pressiona, você vai estimular a tua mente e a hora que você relaxar, vai expandir todo o seu sistema respiratório, tá bom? O terceiro ponto é o ponto da nossa memória oral, fala, degustação, dentre outras. É um ponto forte que, inclusive, na acupuntura nós utilizamos para despertar pessoas em desmaio. Então, pressiona esse ponto, pressiona esse ponto. Esse ponto, ele tem que dar uma sensaçãozinha, é uma tontura, mas é uma tontura, relaxamento, tá? Então, pressiona. Zerou, soltou, relaxou. Tá bem? Perfeito. Relaxou. O nosso quarto ponto é o ponto da orelha, do ouvido, memória auditiva. Tantas pessoas perdem a audição, né? Quantas pessoas queridas não conhecemos que sente o zumbido, que sente a perda auditiva, a memória auditiva, né? Então aqui, primeiro abre um pouquinho a mandíbula, vai fazer um buraquinho aqui entre a orelha e a mandíbula. Pressiona. Às vezes você pode sentir uma dormência na face, porque aqui é o ramo do nervo facial. Pressiona, 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 pressiona. Relaxou. Nossa, isso é tudo de bom. Ele trabalha com a parte neuronal, com o ramo facial, então musculatura tensa, facial também ele relaxa bastante. É um botox natural, gosto bastante de usá-lo, inclusive em estética, né? Então pressiona bastante, vai relaxar, vai ativar milhares de informações nervosas na tua mente e também vai gerar essa sensação de bem-estar, tá bom? Façam sempre dos 2 lados, porque senão fica com um lado de uma sensação e do outro lado outra, né? Então sempre faça dos 2 lados. Agora, as informações que a gente precisa guardar ou precisa retomar, né? Então, se você tem aquela memória que você esquece, por exemplo, começa a falar, esquece, você começa a fazer alguma coisa, esquece, tem algum teste importante ou está ouvindo algo que é extremamente importante, olha, você está ouvindo a live de hoje para não esquecer dos pontos, dedão na palma, pressiona aqui os dedos, pressiona, 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 relaxa. Esses pontos, eles ativam mais de 3 milhões de neurônios. Por quê? Porque é uma ativação sensorial em informação tátil. Nós conhecemos o mundo através das mãos. Então, pressione bastante e pressione aqui na palma das mãos. Pressiona, 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 relaxa. Esse daqui eu faço muito, 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 muito. Tanto no meu dia a dia, quanto com os pacientes, crianças, que às vezes tem aquele esquecimento, aquele branco na hora da prova. Para pessoas que têm demência, então a gente usa bastante também, que é a memória a curto prazo. Então pressiona, 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 relaxa. Pressiona, 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 relaxa. Tá bem? Faça nas 2 mãos. Pressiona, 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 relaxa. Pressiona, 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 relaxa. E nos casos de perda de memória
passadas, antigas, né? Então eu utilizo muito quando o paciente ele vem, ele não se lembra muito das histórias dele, ou em algum momento da vida tem uma memória um pouco apagada. Então, esse ponto, abaixo dos olhos, perto do nariz, aqui, você pressiona, 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 relaxa. Pressiona, pressiona, pressiona. É um pontinho que é um pouco doloroso, tá? E relaxa. E o que ele faz? Ele trabalha muitos pontos de informações inconscientes. Então, se tiver algum bloqueio de uma memória, ele vai diluindo e aí você consegue se lembrar. Então, tem pessoas que querem se lembrar do passado, de se lembrar da infância, lembrar de alguma situação que foi importante e ela não lembra, ela gostaria de acessar. Então, tem muitos pacientes que utilizam esse pontinho que desperta essa memória, que desperta essa lembrança, e ela consegue ir liberando com mais tranquilidade essas emoções. Então, esses são 6 pontos da medicina tradicional chinesa para estimular a memória, estimular a mente, deixar o nosso dia mais produtivo, a nossa vida mais produtiva, render mais no trabalho, criar novas ideias, uma mente com uma memória mais produtiva, ela começa a criar novas informações, consegue trabalhar isso de forma positiva. Então, quando eu estimulo a minha memória, eu estimulo a minha mente a ser criativa, a buscar novas possibilidades, né? Então, eu indico vocês a participarem dessa live, a fazerem esses pontos e depois me contarem o que pode acontecer depois de vocês terem aplicado esses pontos. Sonhos ou um sono diferente, porque vocês estão abrindo algumas portinhas da memória da mente de vocês, isso é muito bom. Então, tem uma liberação de memória. A mente vai ficar muito mais leve, vai ficar com muito mais qualidade, vai ficar com muito mais tranquilidade. Então, você vai ter mais facilidade de absorver novas informações. Você vai ter possibilidade de criar novas memórias mais leves, mais felizes. A tua mente ela vai ficar muito mais organizada, então vai ser muito mais fácil de você lembrar das coisas, porque o teu livro vai estar certinho na prateleira, então vai ser fácil de pegar essa informação, né, para poder utilizá-la na sua vida e no seu dia a dia, e você vai sentir muito mais tranquilidade e segurança, porque é uma mente, uma memória mais organizada, ela traz segurança, porque você lembra o que você vai falar, você se organiza no que você vai falar, e você consegue se expressar. Então você consegue, através dos seus pensamentos, através de uma boa memória, ter uma qualidade e uma longevidade de vida muito maior. Então você consegue estimular a tua mente a muitos bons momentos. E isso é fundamental para a nossa qualidade. A nossa mente é tudo na nossa vida, né? Mente sã, corpo são, não é verdade? Então mantenha a mente sã, utilize muito esses pontos, compartilhe essa live, compartilhe essa informação, reassistam essa live, peguem os pontos, vejam como é importante, como muitas pessoas ao seu redor, amigos, parentes, familiares, colegas de trabalho, podem aproveitar essa live, essa informação riquíssima para implementar na vida de vocês. Tá bom? Que ótimo que você adorou, fico super contente. Sentiram os pontos? Me contem. Como que vocês se sentiram? Sentiram os pontinhos? Quero que todos se apaixonem pela medicina chinesa, igual eu, sou apaixonada. Fico encantada com esses benefícios. Já compartilhou. Muito obrigada, Marico, querida. E tem a nossa página, você pode me adicionar, Mayra Cordeiro, ou a Kylie Terapias, que é o meu trabalho, tanto aqui no Japão quanto no Brasil. E acompanhe o nosso material, acompanhe a nossa jornada oriental. Teremos o workshop de inteligência emocional e planejamento financeiro, que vai ser maravilhoso agora no dia 26 de agosto em Nagoya, para trabalhar as nossas emoções, as nossas ações, entender o nosso relacionamento, ação e reação e planejamento financeiro. Qual é a sua relação com o seu dinheiro e como você pode trabalhar isso de uma forma a construir um presente e um futuro dentro de uma possibilidade mais segura. E também de poder investir e crescer com as suas finanças. Tá bem? Sejam muito bem-vindos.
Sentiu, que ótimo. Fico muito contente, agradeço muito, espero vocês no nosso próximo encontro. Adorei falar desse tema hoje com vocês. Eu gostaria de saber o que mais vocês gostariam, né, de saber, de conhecer, e qual é a indicação para você da acupuntura, da medicina chinesa? Qual live que vocês preferem? Metabolismo, pontos de acupuntura para o metabolismo, pontos de acupuntura para emagrecer ou pontos de acupuntura para a gente trabalhar diabetes? Quais esses temas que são mais importantes para você? Imagina. Arigato! Fico muito contente, muito obrigada mesmo. Nossa, tudo que eu posso para compartilhar dessa saúde, com certeza eu vou fazer. Muita gratidão. Fico muito emocionada. Obrigada mesmo. A admiração é recíproca. Muita gratidão. Para emagrecer, então também vamos fazer uma live na próxima etapa para fazer a acupuntura sobre emagrecimento. Esses pontinhos para emagrecer são maravilhosos. E como tudo na medicina tradicional chinesa, é sempre com muita saúde. Né? Hoje nós trabalhamos a memória com muitas coisas. Na próxima nós trabalhamos o emagrecimento também com muitas possibilidades e benefícios. É muito mais gostoso ficar bonita por dentro e por fora e, melhor de tudo, com saúde. Né? Perfeito. Tudo bem? Muita gratidão, uma ótima noite, um ótimo dia. Foi excelente esse encontro. Convido vocês a reassistirem essa live e buscarem essas informações que são tão importantes para se viver com vida, né? Uma vida ativa, saudável, saúde, que é o que nós precisamos para a nossa vida toda, e consciência, que é o nosso processo de transformação e melhoria contínua. Muita gratidão, muita saúde e que cada um de nós tenhamos aquilo que nós precisamos em nossa abundância. Muita gratidão. Qual o dia que vai ter? Eu passo para você as datas. Geralmente é na segunda-feira à noite, tá bom? Então tá bem, Márcia, também falarei sobre a diabetes. Então a gente pode fazer a primeira live emagrecimento, a segunda diabetes. Inclusive, se você entrar na página da Kaili, kaili.com.br, tem um e-book maravilhoso que eu fiz sobre pontos de acupuntura e também sobre a dietoterapia para diabetes. Então você pode inclusive entrar, vou passar aqui, www.kaili.com.br. Na minha página tem uma parte de e-books, que são os e-books que eu escrevo, que são os livros que eu escrevo. Você pode entrar, o download é gratuito, então vai ser perfeito, você pode escrever, você pode ler, tem muitos artigos riquíssimos lá que você pode aproveitar bastante. Todos vocês, por favor, né? Todos vocês podem entrar lá na Kaili, está repleto de e-books, né? De livros que eu escrevi, então aproveitem os livros, aproveitem os artigos, aproveitem esse material que eu faço com muito carinho, com muita dedicação para vocês. Tá bom? Beijo grande, tchau, tchau.